Esse aqui. Oi. Bom dia. E aí, meninos? Tudo bem? Quase não começa, né? Tu tem algum... Quase não começa, né? E aí? Ó, o negócio é o seguinte. Então, a matéria da nossa prova vai ser aquele capítulo do período entre guerras. Período entre guerras. Período entre guerras. Entendeu? Bom, aí o que nós temos que saber? Nós temos que saber daqueles acontecimentos do pós Primeira Guerra Mundial, né? Então, acabou a Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? 1900. Bom dia, Dudu. Bom dia, Felipe. Bom dia. É o Felipe, não, né? Aqui. Faz só a voz do Felipe. Ô, Caio. E aí, Caio? E aí, Tranquilo? tranquilo, e você? Ué, beleza, né? Tem que botar você no programa do governo para receber, né? Que agora nós estamos parados, não tem jeito, É verdade, estou pobre. não é? Nós temos que colocar lá o esquema lá. Então, eu estou falando, Caio, o seguinte, que é o capítulo da prova que é período entre guerras, entendeu? Período entre guerras. Entendi. Ó, nós temos que lembrar do Tratado de Versalhes, nós temos que lembrar do socialismo que é implantado na Rússia, né? A crise de 29, assunto importantíssimo, né? A crise de 29, aí lembrar as origens da crise e tal, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil, né? Tem aqui sobre a Revolução Russa, né? Aquela disputa pelo poder entre o Trotsky, entre o Stalin, né? E também lembrar do seguinte, que no período entre guerras, quem chegou ao poder? Chegou ao poder o Mussolini. Mussolini chegou ao poder, né? Então aqui, ó, na página 70, tá assim, ó. Após o final da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava transformada. A Itália teve, não sei se vocês se lembram, que na Primeira Guerra Mundial tinha dois blocos, que era a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Aí a Itália fazia parte da Tríplice Aliança. Aí você se lembra que aconteceu o assassinato do Francisco Ferdinando, e o assassinato do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, deu início à guerra. Começou a guerra, a guerra começou, a Itália falou, opa, não vou participar. Lembra disso? Que a Itália declarou-se neutra. A Itália não quis participar da guerra. Não quis, não tinha condições. Alegando que não tinha condições, não participou da guerra. Só que, durante a guerra, os países da Entente convenceram a Itália a participar da guerra ao lado deles. Então, a Itália participou da guerra ao lado da Tríplice Entente. Beleza. Pensando que ia ganhar territórios e se beneficiar economicamente e tal. Beleza. Só que, no final, os países da Entente não deram nada para a Itália. Então, a Itália ela participa da guerra e a situação ficou muito pior do que era antes da guerra. A Itália, ainda que vitoriosa, também estava abalada pelos conflitos. Não tardou para que uma onda de reivindicações de operários, de camponeses por melhores condições de vida acontecesse. Aí a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial graças às ofertas generosas que foram feitas pela Tríplice Entente, só que não foram cumpridas. O que aconteceu? No final, eles tinham um sentimento de injustiça, né, porque a Itália lutou ao lado deles, não recebeu nada,
Isso possibilitou a ascensão de Benito Mussolini. Aí Mussolini chega ao poder e implanta na Itália o quê? Ele implanta na Itália o fascismo. Aí o que você tem que lembrar? Características do fascismo. Quais são as características do fascismo? O fascismo é um governo extremamente centralizado nas mãos de um líder, né? um só partido, extremamente nacionalista, que prega o revanchismo. O que é o revanchismo? O revanchismo, os italianos tinham em relação aos países da Tríplice Entente, porque eles achavam que eles não haviam cumprido com o que havia sido prometido, entendeu? Então, o fascismo ele vai ser extremamente revanchista, nacionalista, expansionista, eles vão querer conquistar territórios, eles vão ser militarista e, acima de tudo, anticomunista, ante o regime de Stalin, contra o regime de Stalin. Então, o Mussolini ele consegue chegar ao poder e se consolida no poder, pregando que ele iria tornar a Itália um verdadeiro império, né? Uma outra coisa também aqui, ó, após a Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das... O que foi a Liga das Nações? A Liga das Nações é igual à ONU hoje, só que não era a ONU. A ONU é após a Segunda Guerra Mundial que você tem a ONU. Após a Primeira Guerra Mundial você vai ter a Liga das Nações, né? Aí tem um exercício aqui, na página 72. Em 1940 foi lançado O Grande Ditador, filme estrelado pelo ator britânico Charles Chaplin. Tratava-se de uma divertida e, ao mesmo tempo, feroz crítica aos ditadores fascistas, como Adolf Hitler. Com relação a esse contexto, respondeu: o que foi o fascismo? Então, o fascismo foi um tipo de governo onde todo o poder é concentrado nas mãos de uma só pessoa, certo? Que vai liderar através de um só partido político. Então, o fascismo é um governo totalitário. Quando você fala totalitário, é que todo o poder está nas mãos de uma só pessoa, através de um único líder e de um único partido político, né? Como e quando os fascistas chegaram ao poder na Itália? Então, os fascistas chegaram ao poder na Itália, mais precisamente, no ano de 1922. 1922, eles chegam ao poder através de Benito Mussolini. Eles chegaram ao poder porque havia uma preocupação da elite com a possibilidade de uma expansão do regime socialista. Então, porque assim, ó, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Itália vai estar vivendo uma crise profunda, economicamente falando, né? Porque, como eu já falei para vocês, os países da Entente não recompensaram a Itália pela sua participação na guerra. Isso levou, então, a população a querer apoiar o socialismo, o pessoal da esquerda. Para evitar isso, a elite colocou Mussolini no poder, evitando essa possível expansão. O número 9, o que foi o Estado corporativo? O Estado corporativo foi uma forma de organização política do governo fascista. O poder do Estado emanava apenas da figura do ditador, ou seja, quando você fala poder corporativo, é que todo o poder está concentrado, está centralizado nas mãos de um líder, um só líder. No caso, era Benito Mussolini. Aí tem uma outra parte aqui também, chamada Alemanha nazista. Bom, o que vem a ser a Alemanha nazista? Você sabe muito bem que, após a Primeira Guerra Mundial, aconteceu a imposição do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes arrasava com a Alemanha. Quando foi em 23, foi quando Hitler tentou tomar o poder na Alemanha. Em 1923, Hitler tentou tomar o poder, não conseguiu, acabou sendo preso. Na cadeia, ele escreveu um livro chamado Minha Luta, Mein Kampf. Ele escreveu esse livro e tal, e foi crescendo politicamente, entendeu? Quando ele foi solto e tal, ele ficou de vítima, aquela coisa e tal. E ele pregava um regime também totalitário, só que o dele era diferente do fascismo,
principalmente com relação à questão racial. Hitler dizia haver a necessidade de formar uma raça pura, de formar uma raça ariana, e que para isso as outras teriam que ser dizimadas. Principalmente, ele combatia, ele condenava os judeus, né? Então ele pretendia exterminar com os judeus. Ele dizia que os judeus tinham sido os grandes, teriam sido os grandes colaboradores para que a Alemanha tivesse sido arrasada após a Primeira Guerra Mundial. E aí ele começa a perseguir os judeus e tal. Ele vai chegar ao poder em 1933. 1933, Hitler chega ao poder. Agora, interessante é que ele chegou ao poder, ele não tomou o poder, não. Ele chegou ao poder porque o seu partido, que era o Partido Nacional Socialista, havia conseguido vencer as eleições. O partido de Hitler tinha conseguido obter a maioria nas eleições. Então, ele é eleito como chanceler. O que é chanceler? Chanceler seria uma espécie de primeiro-ministro, entendeu? Então, ele se torna primeiro-ministro, ou seja, ele chegou ao poder com apoio popular, apoio da elite, apoio popular, mesmo porque ele chegou ao poder em 1933, que é depois da crise de 29, né? Depois da crise de 29. Em função da crise de 29, os países europeus ficaram arrasados economicamente. Então, vocês se lembram, quando eu falo da crise de 29, eu falo que a crise de 29 foi uma crise do sistema o quê? Foi uma crise do sistema capitalista. Foi uma crise que atingiu o mundo capitalista. Ou seja, não atingiu quem? Não atingiu a União Soviética. Se não atingiu a União Soviética estava crescendo. As pessoas, então, começaram a achar que o socialismo seria uma solução. Por isso, elas vão apostar no regime socialista. Diante disso, na campanha eleitoral, Hitler vai ter o apoio dos grandes empresários alemães para poder ganhar, para poder sair vitorioso, para que o partido dele... Porque uma das coisas que Hitler defendia é que ele era totalmente anticomunista. Então, ao pregar isso, ele obteve apoio da elite alemã para se eleger e conseguir se tornar chanceler. Ele se torna primeiro-ministro, ele passa a governar. Só que ainda tinha o presidente, o Hindenburg. Só que o Hindenburg morreu. E Hitler, então, conseguiu concentrar o poder em suas mãos. A partir do momento que ele começa a concentrar, ele implanta um regime nazista. Entendeu? Então, isso aí vai cair também, esse regime nazista, né? Vai cair o regime nazista. Aí vai parar. Não precisa, essa página 77 não vai cair sobre a Guerra Civil Espanhola, não cai, entendeu? Só cai até a página 76. Falou? Então, até a próxima. Um abraço. Tchau. Bom final de semana para vocês. Falou.